Bom, queridos, vamos ler a palavra de Deus. A versão, embora essa minha Bíblia aqui não seja Nova Almeida atualizada, a versão que nós vamos ler, que está posta aí no slide, é em Almeida. São duas referências dentro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, e também capítulo 16, 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Agora, João, vamos pular aí para o capítulo 16, verso 32 e 33. Eis que vem agora a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Percebam que a palavra paz se repete aí, né, nessas duas porções do Evangelho de João. Falas de Jesus aos seus discípulos. As duas confortando, mas essa última com um certo peso de, talvez, um pouco de tristeza, porque Jesus já sabia que os seus discípulos iam correr. Um deles o negou, outro traiu, e outros se esconderam, com medo também de ter o mesmo destino de Cristo, a cruz. Que solidão, não? Que desamparo. Meu Deus, por que me desamparaste? É o maior dos desamparos, a morte. A pergunta que eu faço hoje é: o que é a paz e a felicidade? Será possível que alguém possa ter paz e ser feliz, apesar das provações, apesar das tragédias da vida, apesar do ocaso? No senso comum, existem expressões que muito se fala, principalmente nos relacionamentos, né? Alguém diz assim: por favor, me deixe em paz. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Saia daqui. Não é assim? É o chamado conceito de intenção do discurso. Me deixe em paz. Ou então, aquela festa barulhenta no seu prédio, que hoje até tinha uma lá no prédio onde eu moro, no salão de festas. Como eu moro do segundo andar, o negócio vem mais para mim e para a gente. Do tipo assim: ainda bem que terminaram, agora estamos em paz. Não é assim? Ou seja, nós podemos usar a palavra paz em várias acepções, todas elas dentro do senso comum, mas não necessariamente naquilo que realmente representa a palavra paz. Veja o texto que vamos voltar a trabalhar mais tarde, né, ainda nessa mensagem, com os irmãos, como Jesus fala das aflições em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, ele deixa a paz dele ali no meio, né? Essa paz que é a nossa guardiã, a paz de Jesus. A paz, muitas vezes, traz no seu paradoxo, no seu bojo, um paradoxo, que é justamente o da violência, o da guerra, e
de outras situações, como foi a própria morte de Jesus, a morte que trouxe paz. Por isso eu queria falar aqui para os irmãos alguns tipos de paz, porque quando o assunto é paz, nem tudo é sombra e água fresca. A paz tem um preço muito caro. Fala-se muito, por exemplo, de paz nos relacionamentos, de paz por conciliação. É aquela paz que refaz o relacionamento quebrado. Talvez uma traição, talvez uma grande decepção de um amigo, de quem você muito esperava, e que pode fazer com que duas pessoas, duas forças, duas instituições, muitas vezes, né? Duas igrejas, né? Houve uma divisão ali e tal, então fica aquela coisa ruim, aquela mágoa no coração, aquela dificuldade, às vezes, até de perdoar um ao outro. E Jesus, ele sempre falou dessa paz. E Paulo, lá em Romanos 12, 8, diz assim: enquanto depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Vejam, não espere a pessoa, mas dependendo de você, promova isso. Tenha paz com essa pessoa. Procure. O próprio apóstolo Paulo diz que nas relações comunitárias, nós temos que sempre colocar o outro em honra. Aliás, foi o estudo do PGM, ali da última sexta-feira, né, lá na residência, um dos nossos PGMs, é bom lembrar, não do único, ali na residência do casal, irmãos Marcos e Lívia, um estudo muito legal que Lisandro trouxe. Enquanto depender de nós, produzimos paz, mas também temos que dar honra ao outro, atribuir peso ao outro na comunidade. Porque nós sabemos que a palavra branda desvia o furor. E não espere pela palavra branda do outro. Seja você a pessoa a promover. Existe também um tipo de paz que vem da força. É o que eu falei para vocês, desse contraditório. Gilberto Gil tem uma música que ficou famosa na voz de Zizi Posse, chamada A Paz. Existe uma parte da letra que diz assim: a paz fez um mar de revolução invadir o meu destino. A paz, como aquela bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão de paz. A Pax Romana, antigamente, né, lá no primeiro e segundo século, assim ficou conhecida, né, a Pax, ou seja, em latim, paz, né, Pax Romana. É dessa paz que vinha primeiro com ocupação, uma guerra, para depois colocarem uma força ali, militar, nas regiões conquistadas, e está tudo muito bem, né? A poeira sentou. Essa paz aqui, da música, ela é justamente a paz que, entre aspas, resultou da Segunda Guerra Mundial, com o ápice que foram as bombas lançadas, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E o Japão, que era um país belicoso, a partir daquela Segunda Guerra Mundial, se transformou no Japão de paz. Veio a prosperidade, os japoneses se uniram, depois de tanta destruição, de tanta tragédia, o Japão se tornou um país pujante, um país forte, um país tecnológico, um país que preserva suas tradições ainda, até hoje. Por incrível que pareça, é, de fato, um paradoxo. A paz que que tratamos aqui no Evangelho, não é uma paz promovida por força militar. Não é uma paz que tem que resultar de uma grande tragédia nacional.
porque essa paz, mais à frente, poderá ser ameaçada de novo por um outro conflito, por uma outra situação. Porque nós, homens, nós, os seres políticos, nós, os seres humanos, não temos condições nenhuma de promover essa paz verdadeira. Temos condições de promover uma paz política, uma paz que é, vamos dizer assim, sofrível, por assim dizer. Não é? É uma paz que a qualquer momento pode ser quebrada. A paz que vem das tribulações também. O Salmo capítulo 4, verso 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz das tribulações, essa também é uma paz que nós reputamos aqui ser de consistência. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, cantamos aqui nesse instante. Ele diz, aliás, foi um pernambucano que, 50 anos agora, fez que ele compôs essa música, Asmatec, o nome dele. Eu me esqueci os outros dois nomes, mas esse é um nome meio estranho, né, dele. E que ele compôs essa música numa situação de doença, né, enfrentando um câncer. E ele diz, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, ela não é uma paz que eu sinto porque as coisas estão dando certo para mim. Existem circunstâncias ao meu redor, mas eu não vou olhar para essas circunstâncias, porque a paz que eu quero, ela tem uma direção. Eu não me guio por vista, eu não me guio pelas coisas que eu estou vendo aqui e que são circunstanciais, que estão acontecendo agora, e que eu tenho que considerar isso como se fosse para me jogar para baixo, ou até mesmo me jogar para cima. Eu tenho que olhar para o amor de Jesus, eu tenho que olhar para Jesus. Portanto, essa paz que vem das tribulações foi a paz, por exemplo, que o meu amigo Edna Marcos experimentou nesta segunda-feira passada, quando ele abriu os braços, depois de um período de câncer, né, enfrentando um câncer que começou no rim e depois se tornou metastático, e ele já com dificuldades respiratórias, e quando ele disse, eu quero descansar, ele disse também, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela família que eu tenho. Ele chamou a todos da família para falar isso. Ele chamou a todos para dizer, eu não tenho mais nenhum apego com as coisas desse mundo. A gente não precisaria estar enfermo, irmãos, para dizer isso. Mas, no caso dele, ele precisou, porque ele precisava mesmo era descansar. E ele descansou. Morreu de câncer, não, morreu de paz. Morreu com a paz. Morreu com os braços abertos. Essa paz das tribulações, queridos, é a paz de Jesus. Em Isaías, capítulo 9, verso 6, Isaías profetiza o nascimento do Messias. E ele deu vários nomes ao Messias. Lembra dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando Jesus vem falando sobre paz, já são aí 700 anos depois da pregação de Isaías. Chegou o Príncipe da paz. Essa paz que tem um amargo preço, como eu disse, mais uma vez o contraditório. O mesmo Isaías, no capítulo 53, verso 4, 5, diz assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí ele completa, mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. O meu castigo foi trocado pelo castigo dele. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele também disse que o fardo dele é leve. É como se ele estivesse dizendo assim: traga sua carga para mim. Eu tenho um fardo também para te dar. Vamos trocar. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí eu pego e jogo meu fardo sobre ele. E eu posso dizer, como salmista, em paz também dormirei. Porque só tu, Senhor, podes me fazer habitar em segurança. A paz de Jesus, ela não é como o mundo a dá, como diz o texto. Deixo-vos a paz, não, a paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo, queridos, é o oposto do não se turbe o vosso coração. A pax romana era ilusória, como eu disse a vocês, tênue, era por um fio. E assim foi, de fato. Mesmo nos 2 primeiros séculos, houve muitas tensões na Palestina, muitos movimentos de guerra civil, muitos movimentos de resistência à dominação romana, e os romanos tinham que todo o tempo estar matando pessoas para manter a paz. Israel, antes do 8 de outubro do ano passado, estava promovendo os chamados Acordos de Abraão. Israel tinha devolvido as terras na faixa de Gaza, um governo lá se estabeleceu, logo houve um golpe, terroristas tomaram o poder, e quando Israel já tinha feito 5 acordos de paz com países muçulmanos, estava para fechar, para assinar o acordo com o maior desses países, a Arábia Saudita, terroristas fizeram aquilo no dia 8 de outubro de 2023. Resultado? Guerra. Vidas inocentes, de um lado, e outras vidas inocentes do outro. Essa não é a paz de Jesus, certamente. Isso é guerra. A paz da boca de Jesus é, vamos dizer assim, no aramaico, que foi traduzido depois para o grego, é eirene. Se você conhece alguma amiga chamada Irene, essa é a palavra paz. Ou seja, é a palavra descanso, é a palavra harmonia, repouso. É a palavra que significa respirar suavemente. A paz de Jesus não é a paz do tipo tapa-buracos. Não é a paz que a droga dá. Aquela paz momentânea, não é? De um baseado de maconha. Não é a paz de um amor aparentemente curador, mas danoso, que depois se transforma em danoso. Não é a paz que nós colocamos nos outros, como se os outros pudessem nos satisfazer plenamente, totalmente. Não é a paz da curtição, não é a felicidade da curtição.
não é a felicidade da conquista, da compra de um carro, de uma casa, a primeira casa que a gente compra, né? Aquela alegria. Não é a paz do lazer. Não. Isso tudo está em Eclesiastes. Eclesiastes fala: Deus te dá condições, Deus te dá dinheiro, Deus te dá trabalho, mas também vem dinheiro. Aí você tem que aproveitar isso enquanto viver. Aproveite a vida. Não é essa. É a paz, apesar de. É a paz daquele quadro pintado de uma mãe passarinho com os seus filhotinhos dentro de um ninho, na ponta de um galho de árvore que estava justamente balançando porque caía uma cortina d'água, tipo uma cachoeirazinha, e balançava o tempo todo, e estava ali a mãe passarinho com os seus filhotezinhos. É a paz apesar de. Não é a paz tapa-buraco. Há sempre um querer mais, um querer de repetição, que nunca vai satisfazer a vida da pessoa. Porque essa paz, como diz a música dos vencedores, só tem a pessoa que se encontra em Cristo. Como diz aquela música do passado aqui, dos jovens do passado como eu, que dizia: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cercados de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou até mesmo pode ser um jovem que vive apertado, andando em meio a uma lotação, ou seja, um ônibus bem cheio. Não importa os bens, não importa a situação. A verdadeira paz, como diz a música, só em Cristo. Quero contar uma história para vocês. Essa história nos foi contada por Ira David Sankey, um conhecido indígena americano do final do século XIX, que gostava muito de não só escrever hinos, mas quando ele sabia de alguma coisa relacionada a isso, ele ia atrás buscar as informações. Ele escreveu um livro chamado, em português, né, em inglês tem aqui o nome dele, Minha Vida e História dos Hinos Evangélicos. Era novembro de 1873, 151 anos atrás. O que foi que aconteceu nesse mês de novembro? Um navio francês chamado Ville de Havre, desculpe aí os franceses que estão aqui, se eu não pronunciei bem, ele zarpou da cidade de Nova York com destino à Europa. Haveria ali um encontro, muitos dos que estavam nesse navio iam para um encontro cristão, né, lá na Europa. E quando ele estava ali na costa da Inglaterra, ele bateu num outro navio bem maior e aconteceu aquilo que aconteceu com o Titanic. Ele começou aos poucos a afundar. E existia ali uma senhora, Miss Spafford, esposa de um importante advogado de Chicago, nos Estados Unidos. O nome dele é Horatio Gates. Será que ele era parente de Bill Gates? Horatio Gates Spafford. Ele ficou em Chicago com a filha mais velha, e essa mãe, Spafford, viajou com 4 filhos pequenos. E esse navio começou a afundar. E os sobreviventes, as testemunhas daquele evento tão trágico, contaram depois o que aconteceu. Tinha até um marinheiro do navio que viu tudo, as coisas como estavam acontecendo, nome de Lockhart, alguma coisa assim,
E tempos depois, o Ayers Sankey, ele foi conversar com o marinheiro, ele se encontrou com o marinheiro para pegar essas informações. O que aconteceu? Ele disse que, aliás, ela também, porque ela sobreviveu ao naufrágio, mas os 4 filhos dela morreram afogados. E ela orou por eles, mas com toda aquela confusão, o navio afundando, ela não tinha como segurar os seus filhos. Ficou boiando ela ali, enfim, agarrada a alguma coisa, e ela foi salva por esse marinheiro chamado Lockern. E quando ela chegou, foi levada lá para a costa, não é? Ela, na Inglaterra, ela passou um telegrama, desculpe, um telegrama não é, tinha lá naquela época alguma coisa que fazia assim, né? Telégrafo, para o seu esposo em Chicago, e dizia assim: salva sozinha. Ele soube do que aconteceu, evidentemente, chegaram alguns dias depois essas informações, isso já vários dias depois, e não foi logo assim como era hoje, não, você passa um zap e está lá. Queridos, a tristeza desse homem, mas a alegria pela salvação da sua esposa. Ele mandou emoldurar a mensagem e colocou no seu escritório. Anos depois, houve um grande incêndio em Chicago. E ele perdeu muitas coisas nesse incêndio. Grande parte dos seus bens foi casa e escritório. Foi um incêndio terrível. Depois pesquisa isso aí, esse grande incêndio em Chicago. E Horatio Gates Spafford, naquele momento ainda, vivendo as dores e o sofrimento da perda de 4 filhos, e também das suas coisas, escreveu uma letra que o título da poesia esse aqui eu vou dizer em inglês: It's well with my soul, ou seja, está tudo bem com minha alma. Coisa curiosa, né? Dizia a letra: querido, quando paz como o rio acompanha meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolam, qualquer que seja a minha sorte, você me ensinou a dizer: está tudo bem com minha alma. Mas, Senhor, é por ti, para a tua vinda, nós esperamos o céu, não a sepultura, é o nosso objetivo. Ó triunfo de anjos, ó voz do Senhor, abençoada esperança, abençoado o resto da minha vida. Está tudo bem com a minha alma? Você é a rocha em quem eu estou. Por sua graça está tudo bem. Minha esperança é certa em Cristo, o meu Salvador. Que coisa linda, não? Philip Publius, um musicista, pegou essa letra e colocou uma música nela. Em português, houve uma adaptação da letra, para ficar mais dentro da métrica da nossa fala. Um missionário chamado C.E. McNair. E, em português, a letra diz: se paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que eu for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos cantar agora essa música sobre a verdadeira paz que só há em Jesus Cristo?
Será que você tem essa paz no seu coração? Será que você pode cantar essa música conosco hoje? Será que, apesar das coisas que estão acontecendo em sua vida, você pode dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor? Você tem a certeza disso? Você tem a certeza que nem a doença, nem a morte, nem as perseguições, nem os problemas deste século poderão separar você do amor de Cristo, como disse o apóstolo Paulo? Cante com a gente esta música do nosso hinário Cantor Cristão, hino 398.